você não tentar, あなたがやろうと se しな você ければ não se あ esforçar, なたが努力をしなければ a única coisa que resta para você é afundar. あなたに残る唯一のものというのは沈むだけになるんです。 Parado, ninguém chega em lugar nenhum. 立ち止まっていてはどこにも行くことはで Sem きません。 esforço não há conquista. 努力しなくては勝利は得れませ Sem ん。 batalha não há vitória. 戦いなく勝つことはできないんで Então す。 pense nisso que eu vos falo. ですので私が言ってるこれをよく考えてください。 A Bíblia fala sobre isso. 聖書について書かれ Mas て eu い não ま estou す。 dizendo que a Bíblia está falando, eu estou dizendo que eu estou te ですが falando これ isso. は聖書がしている話ではなく私が言ってる話をしてい Por ます。 favor, pense no que eu estou falando. 考えてください。 Não deixe a vida passar. 人生を過ぎ去 Porque らせ está ないでくださ passando. い。 Está 過ぎてって passando. ます。 Há poucos anos atrás você 数 tinha 年前 20まであな anos. たは20歳でした。 Quantos anos você tem hoje? 今何歳ですか？ Há pouco tempos atrás você estava nem falava direito, os jovens estavam aí falando tudo errado, não sabiam nem o que estavam 数年 falando. 前まで自分が何言ってるかわからないような若者だったでしょう。 Hoje você já é um garoto. でも今日はもう Hoje 大 você 人 já じ é ゃな uma いですか。 mocinha. Pense nisso. Sua vida está passando. 自分の人生過ぎてってますよ。 A mensagem de número 12, 12回目のメッセージとい ela う está のは baseada também em uma família. 家族に基づいて書かれているものです。 E essa família, ela é a única família そしてこの家族というのは que consegue a salvação diante da do maior mistério, da maior coisa que pôde acontecer até hoje sobre a terra. 今日まで世の中で起きたことの一番多分偉大であった出来事で唯一救われた人たちです。 Há muitos anos atrás, 数十年前に muitos, もっと前ですね。もっ muitos, と前 houve uma coisa que se chamou dilúvio. 洪水というものが起きました。 Em todas as culturas do mundo todo tem um relato de um dilúvio. 世の中の、多分すべての国においてこの洪水について書かれているんですね。 Alguns missionários ficaram surpresos de que quando eles entravam em povos não alcançados, eles achavam relatos ali de que ali também se falava de um dilúvio. こういった宣教師たちもいます。そこにまだ御言葉が入ってない国に行ったんだけども、洪水について伝えられてい O る。 dilúvio ele é acreditado pelos cientistas, pelos físicos,洪水 até os というのは ateus, alguns acreditam que teve um dilúvio. 科学者だったりとか、そういった理系の人たち、もしくは学者、それから、無神論者に Os も信 teólogos じられている todos ものです。 concordam com isso, toda a igreja do Senhor cristã concorda com isso. 神学者、そして神様の教会である、クリスチャンの人たちはこれを皆認めているものです。 Não importa se a igreja é torta, distorta, se ela é reta ou se ela é curta ou comprida, その教会が曲がってるものなのか曲がっていないのか、短いのか長いのか関係なくみんながそれに賛成するんですね。 e esse dilúvio ele conta a história de um homem. Um homem. そしてこの洪水というのはある一人の人の話をしていま Uma す。 pessoa que foi a única pessoa que ouviu a voz de Deus. 唯一神様の声を聞いたある人の話。 Essa história está escrita em Gênesis capítulo 6. 創世記の6章です。 E no verso 22, 22節を見ると、 diz que esse homem, ele fez tudo conforme Deus mandou. この人はすべて神様が命じた通りに行ったというふうに書かれています。 Deus falou e ele ouviu. 神様が言って彼は聞いたんです。 Ele não só ouviu, ele obedeceu. ただ聞くだけではなく聞き E 入れ na ました。 obediência dele, So, ele este cara colocou o está mundo todo todo niyotte, contra ele. この世の中全体が彼に敵対して立ったんです。 E ele não teve temor nem do mundo, nem das pessoas, nem で das すが彼は consequências. 世の中も人も恐れることなく、 Ele simplesmente fez tudo conforme Deus mandou. ただ神様に言われた通りにやりました。 E o que aconteceu, você já sabe. 何が起きたかは皆さんご存知です Ele ね。 entrou num lugar com ele e Deus lhe deu a sua esposa, os seus filhos e ainda disse: leve as esposas dos seus filhos. そして彼がそこに入った時に神様はこう言ったんです。あなたの妻とあなたの子供たち、息子たち、それからその妻たちも連れて行きなさい E。somente eles se salvaram do dilúvio. そして彼らだけがこの洪水から助け出されたんです。 Todos os outros humanos da face da terra この世の中にいる人類のすべての人たちが pereceram debaixo das águas. 水の下に潜り込みまし É た。 uma história maravilhosa, né?
Espetacular. 素晴らしい話じゃないですか。 Tem filmes sobre isso. この話に関して E 映画もありま várias す。 versões de vários livros escritos sobre isso. 本もいろんなバージョンで書かれているいろんなものがあるんですね。 E isso deveria impactar-nos. これは私たちに衝撃を与える Mas べきものなんで infelizmente す。 não tem alcançado o です impacto が que 残念 deveria なが ter. ら必要な Gênesis Shogeki wa capítulo eteimasen. 6, do 13 ao 22, vai falar sobre isso e nós vamos estar ouvindo, falando sobre isso também. 6章の13節から22節に書かれていますが、今日はその話をしていきます。 Deus olhou para a terra, 神様はこの地を見 viu ました。 corrupção, violência, そこに pecado 堕 em 落、 todos 暴 os 虐が lados. 満ちているのを見たんですね。 Deus não conseguia ver nada que lhe agradasse, 自分の目に喜ば a しいも não の ser a 何も見えま presença せんで de し um た。 homem, ただ一人の人、 uma pessoa, 一人の人が aonde Deus olhou e 神様がそ colocou こ a を見た sua とき mirada. にその目を O 置かれたん mundo です。 inteiro caminhava em destruição, 世の中全部が滅びに進んでいっ mas たとき、 homem, 一人の人が、 prestem atenção no que eu estou falando, uma 聞いてくだ pessoa さい、一人の人が decidiu obedecer a Deus. 神様に従うことを決めたんです。 Hamamatsu tem 800 mil habitantes, 浜 está 松に subindo. は8万人の人がいて、これがまた数上っていってま Estamos falando す。 só de Hamamatsu. 浜松市内ですよ。 Quem é você em Hamamatsu? あなたは浜松で一体誰ですか？ Ninguém. 誰でもないじゃないですか。 ponto, uma pedra num まあ monte ち de っちゃ pedra. ないっぱいある石の中の一つか No もしれませ mundo ん。 você é um grão, もう世の como 中 um で言 grão っ de た areia da ら praia no meio da 砂 humanidade. 場の砂みたいな感じなんで Se すよ。 colocássemos toda a humanidade da terra junto e você lá 人 no 類を meio, 全部集めてそこにあなたを置いたら、 ninguém ia nem te ver. あなたは誰の目にも Uma 映らないでしょう。 pessoa insignificante no meio de toda a raça humana. 一人の人っていうのはこの世の中全体を見たときに Uma は何でも pessoa ない não んです。 consegue fazer nada no Nanimo meio de dekinai. 800 mil, 8 de 1 milhão, de 10 万人、 milhões. 80万人、100万人といったら何もできないんです。 Mas esse homem, ele conseguiu chamar a atenção de Deus para ele. ですがこの人は神様の目を自分に向けることができたんですね。 Deus olhou e não viu outra pessoa a 神 não 様 ser が ele. 見たときに彼以外の人を見ることができなかったんで Eu す。 fico pensando quando Jesus disse: Vocês são a luz do mundo. あなた方は世の光ですとイエス様が言った時の Luz, 話を思い ela 出してください。 clareia. 光ということ Luz, は ela そこに brilha. 明るくなる。 Quem faz acampamento, quem trabalha キ de ャンプする noite, 人だったり夜 quem anda 働い no てる人、 escuro, sabe? 暗闇の中歩く人は知って Você るでしょう。 consegue ver uma faísca, こうちっち por ゃな menor 火 que 花が見え seja, るかも na しれない。 maior ちっちゃけれ escuridão, ば暗 de 闇の中 longe で você 遠 vê. くからその光が見えるんですよ。 Qualquer luz que brilhar em qualquer lugar, quando ど você こ está で na も誰で escuridão, も、 ela あなたがい ela る暗 deixa 闇 os の teus 中で olhos. 光った時にはそこに目が向けられま Jesus す。 disse: Vocês são a luz do mundo. イエス様は言ったんですね。あなたは Então 世の Deus olha 光だと。 E ele vê uma luz, 神様が見てある光を目 ponto にしました claro.。一つだけ明るい uma 場所、 faísca. 一つの小さな火花が。 E ele olha de novo もう一回見ると e é Noé. ノアだったんです。それが Uau! Tudo escuro, tudo trevas. 全部闇の中にあるのに、 Não há nada além de trevas. 闇以外何も Mas ないの tem に、でも一つだけ que brilha. 輝いてる。 Através da vida de homem, 一人の人が Deus prepara a salvação その人を para 通して toda a raça humana. 人類への救いを神様に用意さ Através せた da んで vida す。 de homem, 一人の人の人 Deus 生 não が salva só ele e a família dele. 神様がその人とその家族だけじゃなく、 Deus salva toda a raça humana. Você foi salvo porque Deus usou a vida desse homem que 神様が estava この人 brilhando の nas trevas. 闇の中で輝いてたこの人の人生を通してあなたを救ったんです。 Deus disse: entre você e sua esposa, あなたとあなたの妻、 entre os seus 3 filhos あなたの homens. 3人の息子たち、 E acabou. 終わり Não. じゃないんですよ。 Leva as mulheres deles 彼らの妻も共に連れて行き para な que さ eles い。 tenham filhos, そして prosperem 子 e 供がで encham a きて terra. この地に満ちるように。 E aí, daí chegamos nós. そうしてそこから私たちがやってき Esse ました。 homem não salvou a si mesmo この人は somente, ただ自分を救ったのではなく、 como ele salvou toda a sua família, 自分の家族と a esposa dos seus 自分 filhos, の子供たちの妻 os と seus netos, 自分の os 孫た seus ちと bisnetos 自分のひ孫と e você そ e し eu. てそこにつながるあなたと私 Senão を não 救ったんで existiríamos. す。でなければ A 私た história ち de 存在し Noé ま nos せんでした。 ensina que a mudança de Deus, ela começa com uma pessoa. ノアの話というのは神様の変化というのは一人の人から始まるという話をするんで Uma す。 pessoa pode transformar
a condição de uma família, de uma cidade, de um povo inteiro. 一人の人の行いによってその E 家 não 族、その nós 周り、 poderíamos その ficar só em 国 Noé. 全体が変わ Mas ること não ができるんです podemos. ノアだけで Nós 残 temos って que てもよ falar かった de かもしれません Jonas. でも私たちはそこからヨナの話をしなければいけません Cara que brilhava para Deus muito. もうすごく神様にとって輝か Mas しい ele 光 era だ um った pouco teimoso. でも言うこと聞かなかったんです E よ Deus quebra ele, 神様が quebranta ele. 彼を Deus ぶち壊 destrói し ele. てもうボロボロ E にしたの cria de に novo e fala, vai Escreve para não, Nínive. Não Nínive, é para que você ir tienes? para outro lugar. 違う場所じゃなくてそこに行けって言ってんだ Depois de sofrer, ser 苦しんで macetado, ser 苦しめられ aplastado, て depois de ser quebrado na mão de Deus, ele 神 teve que 様の御 obedecer 手の中で igual. 壊された後に結局従うしかなかっ Ele たんで podia すよ somente ter ido para Nínive. 最初から言ってれば Mas よか ele ったじ quis ゃ ser ん teimoso, Deus não amacetou で ele. も彼が Se 従 diz おうと amacetou, しなかったから神様によ Deus って一回 aplastou ele 壊 que さ nem れ um たんですよ tomate, quebrou tudo. トマトみたいに一回ボラッと壊されたんで Você す já よ viu os caras fazendo vaso de barro? Na internet tem um monte, dá pra você ver. もうこう土から作ってるの皆さん見たことありま Ele す faz o vaso, tá bonitão assim. Mas すごい綺麗な花瓶出来上がるじゃないですかね見た時にあなんかここ曲がってんなと思ったら一回壊すんですよ ele quebra tudo. 一 Vira 回 outra 全部 bola 壊 de してまた barro. 大きな土の E aí ele 塊になるん começa で a す construir de novo. そう言ってもう一回 Jonas 作り passou 直し por ます isso. ヨナはそ E れ o を que 通 que ったんですね aconteceu? で何が Jonas 起きたか pregou. ヨナが伝えました一人の E 人 uma が cidade inteira se 伝えたこと converteu. によって一つの E 都市 uma 全部が cidade 受け入れまし inteira た não foi destruída そして pela 一つの都市 pregação 全 de 部が uma 一 pessoa. 人の人の御言葉を通して救われたんで E す Daniel? ダニエルはどうですか Daniel, homem mudou todo o seu mundo em volta de 一 si. 人の人が自分の周りの国全部を変えたんです Quem vem no culto de sábado sabe, e 土 é 曜日の礼 Esther. 拝来てる人は分かるでしょうエステル E はど aí うで nós すか vamos daí para frente, そう de して um どんどん a どんどん一人ずつ進ん pessoas でって que 見ていけるんで mudaram o す seu tempo, mudaram a 自分の sua 時代 família, 自分の mudaram 家 a 族 história do mundo sobre この eles 世の ou 中 em の volta 歴 deles. 史を彼らを通して変えた人たちが A mudança começa com uma pessoa. 一人の人を通してですよ Deus anda no meio do seu povo 神様はご自分の民の中を歩い e ていき Ele ま anda す buscando aqueles que possam o adorar em espírito e em そして verdade. ご自分を霊と誠によって礼拝する者たちを Se 探 Deus すん está です buscando é porque não está fácil de achar. 神様が探してるということは簡単じゃないからってことなんですよ Ele tá procurando porque 探 não tá しているんです fácil de achar, だってすぐ見つから Mas ないから como não? じゃあどうして見つからないんだ Quantos por cento da população do mundo se dizem この世 cristãos? の中の何パーセントが自分クリス É チャ a ンだって言っ segunda てるでしょ religião う maior do mundo, この talvez 世 a 界で2 primeira. 番目もしかしたら1番目に大きなレ Mas 宗 como? 教 Cadê か os もしれません cristãos? でも Cadê ど o こに行った povo ん de ですか Deus? クリスチャンたち Amém, は obrigado. Deus está buscando. 神様が探してるんですね Será que Deus passou na tua casa? あなたの家を通ったでしょうか神 Será que 様 Deus passou no teu bairro? あなたの地域を通ったでしょうか Será que Deus não passou aqui na igreja? もしかしたら教会を通ってるかもしれません E Ele continua buscando でも aqueles まだ que o 探し adoram 続 em けてるんです espírito e か em verdade? 霊と誠によって礼拝す Ele る人を continua procurando alguém que ele possa confiar a 信 sua じられ obra. る人を Alguém que 探 ele してる possa んですか confiar uma mudança. 信頼できる人 Não era um homem justo e ノア era は義人であって perfeito 完璧な人だったんです dentro ね da sua geração. 彼の世代の中 Ele では andava com Deus. 神様と共に歩んだと書 E かれて aqui います entra outro princípio importante. そしてもう Nós 一つ estamos 大事なこ vivendo とが numa geração corrompida. 私たちはこ Nós の estamos vivendo no meio 壊 de れ um た povo, 世代を生きてい uma ます multidão perdida, destruída. 道を見失っている壊れている世代の中を私たちが As 生きているん pessoas で hoje す não têm 今 ética, 日 não の têm 人たちはエチケ princípios ッ de トもなく moralidade, 自分たちのモ não ラルも têm 持っていません respeito, não têm educação, 敬いもなけ não れば respeitam pai, não respeitam mãe, 両親を敬 não うこともし respeitam ま os せん professores, não 先生 respeitam も敬 a わなけれ polícia, ば警察ですら não を敬みませ respeitam ん os pastores, não respeitam as 牧 igrejas, 師教会なんてもってのほかです não respeitam a Deus, 神様なんてどうでしょ não う brilham, 輝かないんで não す têm expressão. É uma cristandade apaca, クリスチャン é uma cristandade show daqui, apagada, desligada da Cristian. tomada. コンセントを抜かれているものなんです Noé andava com Deus. ノアは神と共に歩みました Deus decidiu amar Noé mais do que amava aos outros, 神様は他を愛すよりもノアを愛することを決めたんです pelo simples motivo de que Noé andava com Deus. ただノアが神と共に歩んでいたから Tem ditado lá no Brasil, eu acho que é no Brasil inteiro, ブラジルって多分有名だと思うんですけど como está sendo traduzido, né?
para os irmãos japoneses entenderem esse ditado. 日本人の方たちもね理解できるようにちょっと言おうと思うんで Me すけど diga com quem andas, e eu 誰 te と direi 歩 quem いてる és. かを見てあなたが誰なのかを言 Com い quem ましょう você と anda? あなたが誰と歩んでるか É esse tipo de gente que você é. まあそれまあ類は友を呼ぶっていう話ですよ Outra vez eu me volto ao culto do sábado, que é culto voltado para os jovens. まあ土曜日の礼拝若者に向けたものです Foi ね falado em um dos cultos do sábado que você deve tomar cuidado com quem você anda. 自分が一緒に歩む人たち気をつけなさいっていう E 話 eu, をしまし muito た tempo atrás, tinha usado a expressão. A expressão não, usei um contexto para mostrar que é perigoso isso. そして少し前にその話を持って言ったんですねこれが危ないよって危険な E ことだ eu よって contei que se você tivesse num carro indo para algum lugar, tipo para Nagoya, e uma pessoa de dentro do carro, um só, vocês estão em 5, mas um só do carro, 例えばあなたたちが車に5人で乗っていて名古屋に行ってるとして1人だけが ele gosta de queimar uma erva, ele é um maconheiro. まあ麻薬を吸っていたと E し ele ま está しょう levando ali uns 4 ou 5 cigarrinhos, que ele vai ficar uns 2 dias で lá. 彼がね名古屋で、2日間滞在するから2 E つ você 3つ até 車に sabe 積ん que でる ele んです faz よ isso. で彼それ Mas やってるの você みんな gosta 知ってる dele. けどその人の Você こ quer とが estar 好きだから junto. 一緒にいたいからって Você 思うんで acha す ele ね legal. いい人だか E ら você não usa. じゃあで Mas も você 自分 tá はやらないけど一緒にいるんで A すよ polícia parou para fazer uma blitz. 警察が検問で止めました Quem vai preso? 誰ですか逮捕されるのは Quem? Os 5. 5人ともじゃないですか Você vai sair da prisão. あなたはもちろん Mas você vai ter que 逮捕さ explicar れたとして muito. 出ていくでしょうで Você も vai ter que contar い muita っぱい história. 説明し E てい você っ sabe ぱ que い a polícia 話して japonesa te pergunta でし 50 かも vezes a mesma 日本 coisa. の警察って50回同じ質問するんですよ E se tiver 50 policial, é 50 vezes o そして outro 警 policial 察官が perguntando a 50 mesma 人いれば coisa. 50人の警察官が50回同じ質問するんです Você vai ficar 15 dias sem contato com o mundo exterior. 15日間外の世界と関わりを持 Para つこと você なく explicar que você não usa. 自分は使ってないっていうのを Mas ele ようやく説明できるん E で ele す está junto com você. その人は使っててでも一緒にいるから Então, Moisés andava, desculpa, Noé andava com quem? ノアは誰と歩んでましたか Com Deus. 神様だったんで Ele す não andava com o vizinho. Ele 隣 não の人じゃ andava com ないじゃ aquele ない cara ですか legal. 面白い人 Ele じゃ não ないじゃ andava ん com aquela pessoa que é chévere. Como é que fala chévere? Pra frente. Chévere é espanhol, gente. Quem sabe falar chévere em português? É o cara da hora, é o cara da vez, é 時の人 o ícone パリピと一 da 緒に歩くわけ cidade. じゃないんですよ Essa pessoa. Hã? Um cara mais popular da そ cidade, の né? 年で有 O 名な Rio 人だ ele った tem, りとか ele ね tem um palavreado assim bem popular. Nós falamos, só sabemos falar palavras assim que o mundo fala. Bom, você não pode andar com esses caras. そういう人たちと歩んでいっては Você い tem け que ない andar んで com す Deus, irmão. 神様と歩ま Ah, な mas きゃい o け cara é ません legal. でもいい人 Aquela だもん família é bacana. あの家 Eu 族 quero いい estar 家 com 族だ eles. もの人たち Não, と você 一緒 tem que にい andar たい com Deus, 違うんで queridão. すあなたは神 Se 様と você 歩ま não なけれ anda ばい com けないんです Deus, 神様と歩まなけれ você está ば andando com a pessoa あ errada. なたは間違った人と Você 歩ん está でるって indo no 話なん lugar です errado. 間違ったと Você ころ está に行っていて recebendo na sua casa as pessoas erradas. 間違った人たちをあ Você なた está の家 tendo の中に受け入れ comunhão て com る as んです pessoas erradas. 間違った人と交わりを交わ Você している não ことになります precisa que todo mundo 全員 mude para が começar você mudar. あなたと共に変わらなければいけない話ではありませ Você ん precisa mudar para começar a mudar os あ outros. なたが変わることによって他の人たちが変えられるん E o です defeito que nós, os brasileiros, temos, そして私たちブラジル人の多くが持っているこの過ちって porque いう foi のが plantado na sua cabeça 自分の isso. 家族にこれが頭にこれが植え Pau 付け que られている nasce から torto morre torto. 曲がって生まれた枝は曲がってそのまま生きるんだ Mentira! 嘘ですよ Até o Inoue-san coloca um bambu lá e endireita o galho. 井上さんですらそこに竹を置いて枝をまっすぐに変える Você ん acha です que Deus não pode consertar você? 神様にそれが Deus できない pode と te 思いますか consertar, irmão. 神様にはでき Eu るんです nasci よ errado, eu nasci numa família errada, eu 私は sou 間違 tudo った家 torto, 庭に eu 言われ faço て tudo 私全部 ruim. 曲がってて全部ダメなんだ Eu não tô dizendo de mim, 私の話じゃないですよ tô dizendo de você. あなたの話です Mas muda, pô. でも変わってくだ Eu さい mudei. 私変 O わった outro んだから mudou. あの人 O 変わったじ outro ゃん mudou, por que こっ você ちの não 人変わった consegue じゃん mudar? じゃあなんであ Ah, なた não, は porque 変われな é いんですか cultural, pastor.
だって文化的な話だか Nós somos assim porque lá no meu lugar todo mundo é assim. ら。私の地域だとみんなこうだから。 No lugar de Noé, ノアのところでは não tinha nenhum justo. 誰一人として正しい人はいませんでした。 Eram todos perversos. 全員が堕落していた Mas んです。 ele escolheu andar com Deus. でも彼は神と共に歩む決断を下しました。 Para mudar, você não tem que entender o que Deus está falando. 変わるためには神様が何を言ってるのか理解する必要はありません。 Eu sou professor, você sabe disso. 私は先生ですね。皆さんご存知だと思うんですけど、 Eu já dei aula de muitas coisas. いろんなものを今まで教えてきましたよ。 E tanto eu dou a aula teórica quanto a prática. 座学だけじゃなくって実践もします。 Né? Na aula teórica, a gente ainda tolera as perguntas. 座学ではバカな質問でも耐えるんですよ。 Na aula prática, nós não toleramos as でもこれが perguntas ou 実 as 践に入ると explicações. 説明はしなくなり Tem ま hora para isso. す。説明するのにも時間 Nós があるんです erguemos ね。 uma pedra de 2,5 toneladas. 2トン半の石、 O guincho está meio vira, meio não vira. ク O crane. レーンが曲がるか曲がらないかなんか揺れてる。 Momento extremamente perigoso e tenso. すごく危険な状況にある O 中 cabo de で aço pode romper. 物が取れちゃうかもしれない。 Waia ga yabu ワイヤーが yabu. 切れる。 Kireru kanosegaru. O caminhão pode quebrar. トラックが壊れる可能性 O がある。 controle pode falhar. O リ humano モコン pode が壊れ errar. るかもしれないし、人が間違えるかもしれません。 E aqui na construção da Saenenchim, o container caiu em cima de 2 pessoas e 三 eles 円 morreram. 南進ではコンテナが2人の人の上に落ちて2人とも死 E んだ。 você 亡 está くなったんですね ensinando o cara a erguer uma pedra de 2,5 toneladas. 2トン半の石を上げる今教えをしているのにその人が聞くんですよ。 Para um pouco. ちょっと待って。 Pode me explicar por que tem que fazer isso? なんでこれでやんなきゃいけないか教えてもらってい Pode い me ですか？ explicar por que eu tenho que usar o capacete? なんでヘルメット使わなきゃいけないんですか？ Pode me explicar por que eu estou aqui? なんでここにいなきゃいけないんで Pode す me か？ explicar por que o senhor está tenso? なんでそんなに怒ってるんです Não pode, か？ってダメなんですよ、そんな Você 話 não して tem た que entender. 理解しなくていいん Você tem で que す。 só obedecer ただ e やれ fazer ば o que い tem い que ん ser ですよ、やらな feito. きゃいけないことを。 Deus está tentando salvar o mundo. Desculpa, vamos colocar o tentando entre aspas. 神様はこの世の中を救おうとしているんです。 Tentando, eu digo numa percepção humana. しているって人間的な目で見ればってい Porque う話 Deus ですけ vai ど、 salvar quem Ele 神様 quer. は自分が救いたい人だけを Isso 救い está ます。 fora de questão. これはも Ele う vai 決定 fazer. 事項です。 Mas や Ele るんで está す。 ali. でも、 Oi. 呼んでるん Oi. ですね。 E fala o teu nome. お Eu ー vou い usar o nome do 何々 Charles, que さ eu んって tenho muita チャールズ intimidade. 使うんですけ Oi, ど、 Charles! おい、チャールズって Não é que nem o pastor Coelheiro falou. Ah, não. Ô, Charles. Não, é 韓 oi, 国の先 Charles. 生が言ったみたいにチャールズじゃない Abre んです teu よ。 olho, おい、 irmão. チャールズ目開けろ。 Charles, aí não. そこじゃ Aí ね é え caminho だ de ろ。 destruição. そこ Charles, 滅 pra びの cá. 道だぞ、こっちだ Ele ぞ。 puxa o Charles, ele empurra o Charles, ele Hippate, para o oste. Charles. チャールズ E o 止め Charles て。 fala e fala, por で que 言って Deus? なんでですかって言うんですよ。 Por チャ que ールズが Deus? なんでですか Por que eu tenho que obedecer? なんで聞かなきゃいけないんですか Por que que eu tenho que ir? いうことなんで行か Por なきゃ que いけ que ない o んですか culto é 11 horas? なんで朝の11時なんですか Por que que eu 礼 tenho 拝 que が ir? なんで行か Por な que きゃ que い o けないんで culto す ontem か à noite foi até なん meia-noite? で昨日の礼拝 Por que que eu tenho 12 que 時までやったんですか ficar lá? なんで Por que que eu 残んな tenho きゃ que いけ ler な a いんですか Bíblia? なんで聖書読まなきゃいけないんですか Você pensa que Deus está preocupado com seus porquês? あなたのなんでっていう疑問に神様が心配されてると思いますか Deus vai falar para você, 神様はしーって言うんですよ eu não tenho que te dar satisfação. 説明し Eu な não いか tenho ら que te explicar. あなたに説明する義務ないから Você, あなたが e aí ele está apontando para nós. そして私たちを指すんですね Você, humano, あな você, た人間 Marcelo, があなたマ você, ルセロがあな Mayla, たマイラが você, あな Charles. たチャールズが Você tem que obedecer あなたが calado. 黙って話を聞けっていう話なんですよ Por quê? なぜですか Porque antes de sermos filhos, 子供である前に私たちはしもべなん como ですね servos, nós só obedecemos. しもべとしてただ従うだけ E なんです agora sim, já como filhos adotados, そうして子供として神様のもとに連れてこられて抱きしめられたものとして nós obedecemos por respeito. 敬いを持って私たちは従うんですよ Então é Desse não servidão e amor. 使 Eu える sirvo a Ai, Deus e 愛 obedeço. する Eu 神様 amo を a 使え Deus て e 神様に obedeço. 従う E Kami ponto sama ni final. 愛があるから従 Não う tem que colocar 終わり mais なんですよ eu.
でも私はじゃないんです。 Mas eu trabalhei. でも今日働いたもん。 Mas eu fiquei cansado. でも今日疲れてるもん。 Mas eu tô com sono. でも今日眠たいもん。 Mas eu tô isogashi. でも今日忙しいもん。 Isogashi é do diabo, irmão. 忙しいのは Mas eu tô 悪 no 魔から来てる zangueô. 言葉です。 Zangueô também 今 é 日 do 残 diabo, 業だから irmão. でも残業も悪魔から来 Porque てるんです isso よ。 já tá falando é extra. だってもう É 残 prazo, 業ってプ é ラスアルファじゃない mais, で é すか。 exceção. Tudo 必要 isso よ não é り以 de 上にっ Deus. ていう神 Nós 様から não 来てるものじゃないんで vivemos すよ。 para trabalhar. 私たちは働くために生きてるわけではありません。よ Preste atenção nessa く frase. 聞いてくださいよ。 Pode parecer confusa para você. もしかしたら Nós 意味がわ não からないかもしれないで vivemos すけ para ど、 trabalhar. 私たちは働くために生きているのではありません。 Ponto. Vamos para outra frase. 次のフレーズです。 Nós trabalhamos para viver. 私たちは生きるために働いているん Eu です。 trabalho para comprar a minha comida, a minha roupa, o remédio que eu precisar, a 私 gasolina の para o 食 meu べ物、 carro. 私の服、私が必要な薬だったりとかガソリンのた Eu めに não 働くんで tenho す。 uma vida para ficar trabalhando e pensando somente nisso. 働いてただ仕事のことだけを考 A え minha る人 vida 生 é はあ para りません。 servir a Deus. 私の人生は神様に仕える E という eu ものなんです。 trabalho para poder そして sobreviver. 私は生き残るために働くんです。 Entendeu? わかりま É すか？ assim que funciona. Mas Foi nós o não mundo estamos não, né? fazendo assim. でも私たちそうしてないじゃないですか。 Noé ノアは construiu algo grande. すごく大きなものを作りました。 Deus manda Noé fazer uma arca. 神様がノアに箱舟を作れというふうに言います。 Irmãos, eu vou só vender o peixe conforme eu comprei. 私が Eu vou falar do que eu vi. 聞いた話をそのままします。 Eu ouvi dizer que esse Ion aqui そこのイオンですね。 foi, quando fizeram ele, pensaram na arca para fazê-lo. このイオン作られた時に箱舟を考えながら作られたという話を Parece 聞 que き ele まし tem o mesmo comprimento, a mesma largura e a mesma altura da arca. た。同じ長さ、同じ幅、同じ高さで作られているようです。 Então, uma arca era, se você quiser visualizar, era o Ion. なので、この話をしますと、このイオンの大きさが箱舟の大きさだったとします。 Aquela altura, あ com の todas 高さ、あの大 aquelas. きさ、あれだけいっぱい部屋があって、あれだけいっぱい廊下があって、 Deus falou para Noé construir. そして神様がノアに作れっ E て言っ Deus たん falou です。 mais. そしてプラスこう言い Deus ました。 constrói porque vai vir uma chuva, 雨が来るか vai ら、 encher toda a terra こ e の essa 地がいっぱいにな caixa, るから、 essa arca, この箱が、この vai 箱舟 proteger が você e sua あ família. なたとあなたの家族を守るから。 Só que naquele lugar nunca tinha で chovido. も E そ se の場所で choveu, は não 雨なん choveu て降った tanto. ことなかったんですよ。 Aparentemente estava num lugar alto. まあ、すごく高いところにいたとされてい Construir um ます。 barco num lugar alto onde não tem água. 水のない高いところで船を作る一人の人は Cortar a árvore, 木を切って preparar a madeira, 木材を作 colocar っ na て arca, 船 fazer o に prego つ de けて madeira, 釘を作って tirar o betume, que é o petróleo, o barro, o asfalto lá do buraco para poder passar nas brechas para não entrar água. こう掘り出して水が入らないように木の間を埋めて Construir uma salinha para cada casal de animal. 動物それぞれのために部 Reunir 屋を作っ comida para て cada casal de animal. Para 食 a べ物 família を dele 集めて também. 自分の家族のためも用 E 意 daí して sentar e ficar esperando chover. そうして座り雨が降るのを待つ。 É loucura, irmão. 頭おかしいでしょ。 É doideira. E ele ainda falou, ô meninos, でこうやって言ったんですね。おい息子たち vocês saem da sua fábrica, saem 自 da sua 分の fábrica, 会社辞め você て para de estudar, 学校で vocês vão trabalhar comigo. 一緒に働くぞ。 Ok, pai, o que que nós わ vamos かりま fazer? した。何するん Vamos ですか fazer uma arca. 箱舟作る O ぞ。 quê? Uma arca. 箱舟。 Mulher, você faz comida para nós todo dia. Leva さあ lá. 俺らのご飯 O que que 毎 você 日 faz? 何やのって箱舟作 É る um。pneuzão, um まあ barcão. 何箱舟って。 Vai 大きな chover muito, 船 vai め alagar っちゃ tudo. 雨降って Irmão, 氷 pensa o で cara 降るら falando しいから。考 Pensa えて uma みてく pessoa ださ falando い。 isso. 一人の人は Aí こ ele んな vai こ lá と no 言うんです。 mercado e você fala, ele Só fala tem pros caras, caimonique, eu né? preciso de uma ferramenta que é para bater os pregos de こういうなん madeira か que eu vou 釘を fazer. ね作るからそれを打つための何かが必 Não, 要 não な é ん o で que você está falando. Eu não Não, vou nascer não, com não aquilo na existe cara. isso. そんなもんないよって Eu 言うんです preciso de um pincel para pintar o betume. O que é? Não é? Você é doido, cara. Não existe ペン pincel, キを não こ tem うする prego, ため não の tem ferramenta. 筆が必要だって Não 言っ tem たら nada 筆っ disso て que 何 você です está かあなたが言っ falando. た話全然わかりませんって言 Me われ arruma um trabalho, cara. Vai Não é- trabalhar. るのは仕事探しの Entra numa 働きんで fábrica な e vai fazer alguma coisa 何か útil. しに行きない本 Não 当 é? に役 Seus に filhos 立つ estão 何かを ficando velhos, 息子 seguindo たち você も numa 年取 loucura. っててあなたの頭のおかしな話知ってるぞ Uma vez falaram para mim assim: 私にこう言われたことありま se す você quer ir para a igreja, あ vai. なた教会に行きたいなら行きゃいい Mas じゃん deixa os seus filhos viver a vida でも deles. 子供たちには子供の人生を歩ませればいいじゃないかって言われます Sério que você está me falando え isso? マジで言ってると思って Você não sabe o que você está falando. 何言ってるか分かってないでしょ E os meus filhos também não sabem o う que é ちの vida. 子供たちも人生が何か分かってな Eles いか vão ら onde eu vou. 私が行くところに行く E し eles veem o que eu vejo. Eles 私 vão が見 ouvir て o る que の eu を見て ouço. 私が聞く話を Quando 聞 eles けばいいんだ puderem decidir, eles そして自 decidem. 分たちで決める時が Mas 来たら決めばいい quem んだ decide sou eu. で Eu sou も o pai deles. 今はまだ私が決める時だから Ficou bravo comigo. 怒られました Pode ficar, irmão. 怒ればいいでしょ Como 勝手 assim? に
Noé levou os filhos dele. ノアは自分の子 Levou a 供たち連れ família てったじゃないですか。家族連 Até れ as てったじゃないですか。 namoradinhas dos filhos, porque 息 ainda 子 não た eram ちの、 casados, まあ、彼 provavelmente 女 casaram aí. 行くために結婚した妻た Você ち quer です namorar ね。 meu filho? あ、うちの息子と Você 付き合 tem い que た estar のか。 construindo arca junto com a 一 gente. 緒に箱舟作 Você るぞ。 quer namorar minha filha? うちの娘 Você と tem 付 que き合 estar いたいから。 construindo arca 一 junto 緒 com に a 箱舟 gente. 作るぞ。 Senão, não. じゃなきゃいけないん Porque で é すよ。 assim que funciona. そういうものだから。 Ah, as coisas de Deus pro mundo é loucura. 神様のことって世の中の目で見る Quando と頭がお perguntam, かしくなるんですよ。 algumas pessoas perguntam para mim, pastor, do que você vive? 先生、何で生きてるのってよく聞かれるんですね。 Não, a gente sopra e as coisas acontecem. 私たち息つくだけで Nós もいろんなこと trabalhamos, が違うんですよ。働いてます。 Nós levantamos